Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Cat Rox e hoje a gente vai ter o quadro de resumão. Esse é o quadro sobre filmes e séries que acabaram de sair ou saíram faz pouco tempo, sobre algumas questões atuais como feminismo, LGBT e outras coisas. E aqui eu não vou simplesmente falar pra vocês sobre o que é essa ou aquela história. Eu vou fazer a minha análise e vou tentar raciocinar sobre as questões mais importantes que essa obra levanta, sem também apresentar grandes spoilers, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de uma série chamada The Morning Show. Todo mundo conhece o que é Netflix, né? Mas vocês com certeza já devem saber que alguns meses atrás a empresa Apple lançou seu próprio serviço de streaming. O importante é que ela não apenas distribui os filmes e seriados famosos, como fazem várias plataformas de streaming, mas também produz seu próprio conteúdo exclusivo. Um dos primeiros produtos que estava na plataforma quando ela foi lançada foi a série The Morning Show, que inclusive eu acho que foi um dos trunfos da empresa, assim, para garantir o sucesso da nova plataforma. E desde os primeiros minutos da série, você realmente se dá conta de quanta grana que foi investida nesse rolê. O que não é de estranhar, né? Porque a Apple sabia que ia competir com empresas tão gigantes e tão bem-sucedidas como Netflix e várias outras. Então, a produção dessa série é realmente muito cara. E isso é muito evidente até para pessoa que não manja muito do cinema e dessa indústria. Segundo os especialistas, pelo que eu vi na mídia, os custos da produção dessa série realmente foram inéditas e até superaram os custos da produção da última temporada da The Game of Thrones. Então imagina quanta grana que eles investiram. Pelas avaliações assim mais vagas, cada episódio custou por volta de 15 milhões de dólares. Isso sendo que duas atrizes principais, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, recebiam 2 milhões de dólares por um episódio cada. Enfim, tudo isso só pra dizer que tá bem na cara que essa série foi produzida por uma equipe muito profissional de diretores e roteiristas. Para quem gosta de House of Cards, como eu adoro essa série, a vibe da The Morning Show vai conquistar seu coração. De fato, eu fiquei com tantas de House of Cards vibes que até fui procurar na internet e eu descobri que vários produtores e até roteiristas, por exemplo, Jay Carson, realmente trabalharam em ambos os projetos. E de fato essa série é The House of Cards, só que sobre o mundo jornalístico. Então a história começa com um escândalo de má conduta sexual que sacode a redação do programa matutino The Morning Show. O co-âncora da Alex Levy, que é interpretada por Jennifer Aniston, jornalista carismático chamado Mitch Kessler, é demitido do seu posto depois de várias acusações anônimas sobre os abusos sexuais feitas contra ele. No começo da série, a gente ouve a opinião dele sobre o acontecido. E aí ele reconhece que ele realmente teve vários contatos sexuais no trabalho, porém ele afirma que todos eles sempre foram consensuais. Aí ao longo de toda a série, a gente vê cada vez mais motivos para reflexão daquilo que aconteceu e de movimento de acusações sobre má conduta sexual de homens no trabalho em geral. Aí eu convido vocês para refletir quais que são esses motivos. Que questões importantes essa série levanta pra gente pensar e talvez olhar pra essas coisas de outro ângulo. E eu só queria avisar, gente, que eu não vou dar grandes spoilers aqui nesse vídeo, mas é óbvio que a primeira parte dele vai ser bem mais interessante para aqueles que já assistiram. Motivo para reflexão número 1: efeito Weinstein. Até certo momento, a série The Morning Show nos faz pensar sobre as ambiguidades que pode haver nos processos de denúncia como esse. Para isso, a mídia estadunidense até inventou um termo que é chamado efeito Weinstein. Ele remete a uma onda de acusações de estupro e má conduta sexual em várias áreas depois de um famoso caso de Harvey Weinstein em Hollywood que aconteceu no ano de 2017. E aí, por um lado, essa tendência é vista como algo muito bom, como um ato libertador para um monte de mulheres que ficaram caladas por muitos anos. Por outro, às vezes estabelece alguns precedentes perigosos,
que as pessoas são culpadas por fazer alguma coisa sem realmente aplicar aquele famoso princípio de presunção de inocência. Claro que victim blaming, ou seja, as práticas de tentar culpar a vítima de estupro pelo acontecido, são completamente horríveis. Mas mesmo nos casos de denúncias sensíveis como essa, a gente não pode, creio eu, se esquecer completamente dos princípios e pilares de resolução de conflitos desse tipo. E um desses pilares é, de fato, ouvir a história de dois lados. Entendam, eu sou uma pessoa super feminista, eu acho que tá na cara, né, com os meus vídeos e com as minhas atitudes. Eu sou 100% a favor de todas as campanhas contra assédio contra mulheres, mas ao mesmo tempo eu também sou uma pessoa que sempre deixa espaço pra dúvida. Assim, eu acredito que é muito pouco provável que uma mulher use acusações de estupro como uma ferramenta de manipulação. Por esse tema ser algo muito sensível, mas isso pode acontecer sim. E o mais foda é que, na verdade, a gente nunca vai saber como é que aconteceu isso ou aquilo, onde que aconteceu, se alguém tá blefando ou não. Isso tudo é questão de interpretações. Para que as mulheres precisariam de blefar? Bem, pode ser dinheiro, pode ser fama. Eu vou repetir, eu acho que essa porcentagem é muito pequena. Porém, isso pode acontecer. E pode acontecer também que alguma mulher tenha ficado com um cara poderoso realmente para conseguir algum benefício. Isso só para falar que a gente, eu acho, nunca deve esquecer de nossas críticas em qualquer tipo de situação, sabe? E essa série cria uma narrativa interessante sobre isso. Então, será que já teve exemplos desse tipo de manipulação? Eu acho que o caso da Nájila com o Neymar é um deles, na verdade. Desde o início, essa história parecia muito estranha, muito doida, e hoje em dia já foi confirmado que foi tudo uma encenação, mas eu tenho duas coisas muito importantes para ressaltar. Na hora que as conversas do WhatsApp entre Neymar e Nájila foram publicadas, né, vazadas na internet, quer dizer, foi o Neymar que publicou, né? Mas enfim, muita gente falou, mas porra, depois daquela noite ela tava falando com ele de boa, que estupro que é esse? Tipo, não é possível. Gente, é possível. Parece que não foi o caso, mas é possível. Porque, segundo vários psicólogos e pesquisas que eu pessoalmente li, nos casos de estresse tão grande como esse, uma reação de bloqueio psicológico é bastante comum. Então, às vezes, a vítima continua realmente se comunicando com seu estuprador, fingindo que nada aconteceu e às vezes até pôde se convencer que nada aconteceu. Segundo, muita gente também estava falando que, mas ela estava indo para Paris sabendo daquilo que ia acontecer, e aqui a gente precisa ressaltar que, primeiro, ato sexual pode parar em qualquer momento, que se a mulher tá dizendo não, e segundo, os estupros nem sempre são aqueles ataques inesperados de um desconhecido encapuzado em meio de uma rua escura, como muitas pessoas acham. O sexo que seu parceiro ou parceira, namorado ou namorada e até esposo ou esposa faz com você sem consentimento também é estupro. Para a gente ainda é uma coisa muito estranha, talvez uma coisa que não é enraizada na cultura. Pelo menos eu posso dizer que na Rússia isso é bem comum, as mulheres acharem que se é meu marido, então eu tenho que obedecer. Mas não é assim, gente. Eu tô muito feliz que hoje em dia... Ai, meu Deus. E eu estou muito feliz que, graças ao feminismo, hoje em dia, essas atitudes estão sendo repensadas. Certo? Então, vamos continuar com o caso da Nájila. Após vários meses de repercussões, memes e fofocas, ela e seu advogado acabaram sendo processados pelo fraude contra Neymar. E, sejamos honestos, já tá bem evidente que isso aí foi uma encenação. Os casos como esse realmente minam todo o movimento de luta contra assédio sexual, mas ao mesmo tempo nos ensina a ser pessoas mais atenciosas e talvez ter uma mente mais crítica. Porque, gente, qualquer exagero é ruim. Um exagero é passar pano e não reparar em qualquer tipo de assédio sexual como acontecia ainda uma década atrás, né? E outra extremidade é culpar qualquer homem que foi acusado sem provas ou com provas falsificadas
intoxicadas, por exemplo, né? Então eu acho que a gente sempre tem que tentar achar aquele balanço aí, sabe? Bom, vamos pro próximo motivo para reflexão. Questão de interpretações. Mesmo que seja um pouco contraditório com o ponto anterior, a série The Morning Show nos mostra também, e mostra com exemplos bem fortes, como que várias situações variam muito dependendo das suas interpretações por várias pessoas. Ou seja, mesmo se um caso de abuso sexual realmente parecer um ato consensual para algum homem, ele não para de ser um ato de violência sexual mesmo assim. Infelizmente, hoje em dia, aquilo que parece um ato consensual para muitos homens é muito longe de ser isso na vida real. Isso acontece por diversos motivos. Por exemplo, até hoje muitos homens acham que se uma mulher tá falando não ou se recusando a ter relações sexuais com ele, ela tá apenas fazendo um joguinho ou ela tá tentando acrescentar mais valor a ela. Eu não sei que porra que eles acham, mas isso é um fato. Segundo, muitos homens acham que transar com uma mulher completamente bêbada é ok. O que obviamente não é, porque a pessoa intoxicada com álcool não pode dar uma resposta adequada e um consentimento real. E terceiro, muitos homens simplesmente ignoram os sinais verbais e não verbais de uma parceira na hora de transar, porque acham que, sei lá, que ela tá com medo, ou que ela não sabe o que ela tá perdendo, e por aí vai. O mais pavoroso, em minha opinião, é que as mulheres também nem sempre tomam consciência da agressão que lhes aconteceu. Foi por isso que todos esses movimentos, como Me Too, Meu Amigo Secreto e outras campanhas parecidas em outros países, inclusive na Rússia, ganharam tanta força e plenitude. As mulheres hoje em dia estão realmente repensando suas atitudes quanto ao sexo, reconquistam sua sexualidade, a conexão com seu próprio corpo e com o corpo do parceiro ou parceira, e já não estão mais dispostas a aceitar aquelas práticas que apenas 10 anos atrás eram alguma coisa completamente normal. Eu própria fui vítima disso. Numa sociedade machista, a gente cresce aprendendo que os homens são mais fortes, que a gente precisa obedecer a eles, que eles sabem melhor e todas essas maluquices. Comigo foi assim. E eu levei muitos anos pra me desconstruir, pra me descobrir, pra começar a ver o mundo sem perspectivas impostas. O meu primeiro contato sexual foi com homem e também foi coercivo, e eu percebi isso muitos anos depois. Eu tenho certeza que, primeiro, o cara continuou achando que tava tudo de boa e ele não fez nada errado. Segundo, se não fosse feminismo, talvez eu nunca tivesse tido a chance de repensar tudo isso e até hoje estivesse num relacionamento heterossexual e abusivo, infeliz e completamente perdida. Enfim, com tudo isso, eu só queria falar que eu realmente estou muito grata a todas as mulheres que estão falando abertamente sobre isso, sobre as suas experiências traumatizantes. Isso é algo muito importante. Precisamos mudar de paradigmas, atitudes e hábitos, e graças a Deus o mundo hoje em dia, pelo menos em alguns países, já não é como era antes. E a série The Morning Show mostra isso de uma maneira realmente muito comovente e simplesmente bem executada. Terceiro motivo para reflexão. O seriado da Apple levanta outra questão muito importante, que é a cultura de silenciamento. Ela existe em muitos lugares de trabalho, especialmente quando se trata de escândalos como esse, de má conduta sexual ou estupro. Vamos reconhecer que é muito raro ninguém, completamente ninguém, saber daquilo que tá rolando. E de fato, todas as pessoas que sabem disso e não denunciam, automaticamente se tornam co-participantes do crime. Alguns simplesmente não querem se meter por sua ignorância e negligência. Outros têm medo de ser chantageados e até vingados. E os terceiros simplesmente fazem parte daquele círculo de beneficentes do sistema que existe e não querem que mude nada por seu próprio bem, né? Então agora, depois que a gente discutiu as questões que a série The Morning Show levanta, eu proponho discutir os motivos para assistir essa série se você ainda não o fez, e pode acreditar que depois disso você vai querer fazer isso mesmo. Primeiro motivo, entender melhor a natureza de todos esses movimentos e de todos esses casos de assédio sexual. Eu acho que pode ser até um tipo de manual, sabe? Quando você assiste uma série ou um filme com os personagens que viram meio que seus amigos, sabe? Você sente uma empatia por eles.
mas às vezes é mais fácil entender algumas coisas. É mais fácil enxergar a essência dessas histórias, mesmo se antes você não entendia muito bem do que se tratava. Segunda coisa, produção completamente incrível. Como eu já disse, uma grana enorme foi investida nesse filme. E o que é ainda mais importante, essa grana foi muito bem distribuída e usada. O jeito dos diretores recriarem todos os bastidores de um programa televisivo é simplesmente fantástico. Os cenários são maravilhosos e alguns eventos bem recentes são usados na narração como histórias de reportagens no programa. Por exemplo, os incêndios ferozes na Califórnia ou o tiroteio que aconteceu em Las Vegas. É muito surreal e é muito legal ver esses personagens viajarem para outros lugares para cobrirem os eventos que você próprio viu na TV, tipo, faz 1 ano ou 2 anos atrás, sabe? Terceiro motivo, atuação forte. Eu, pessoalmente, não sou muito fã nem da Reese Witherspoon, nem da Jennifer Aniston, mas a atuação de ambas as atrizes nessa série é muito forte. Especialmente da segunda, da Jennifer. Para muitos, eu acho que ela continua sendo uma personagem eterna de uma série de comédia Friends, sabe? Que não é capaz de produzir algum nível de drama de verdade, sabe? Mas não é assim. E em muitos momentos dessa série, a Aniston demonstra uma atuação extremamente forte, que te emociona muito. Além disso, eu acho que um monte de atores do segundo plano também merecem um destaque especial. Infelizmente, eu não vou poder falar todos os nomes agora, porque eu sou muito ruim pra lembrar os nomes, mas se vocês assistirem a série, vocês vão entender do que tô falando. Motivo número 4, a música. Eu literalmente tava assistindo essa série com o Shazam aberto o tempo todo na minha mão e eu baixei todo o playlist dessa série logo que acabei de assistir. Eu acho que é muito raro ver uma série tão bem pensada do ponto de vista de soundtrack, e essa é certamente uma dessas. Gente, apenas a música da abertura já é algo muito maravilhoso e pode acreditar que tem muito mais. E o último, quinto motivo é o final da série. Eu acho que é também bastante raro ver uma série com um final forte, sabe? Que não seja apenas um cliffhanger para continuar com temporadas posteriores, mas que ao mesmo tempo deixe um espaço para imaginação. Eu acho que esse é um caso de um final muito bom. Claro que a gente entende que a história não acabou e que vai ter mais, e eu acho que a Apple já anunciou que vai ter segunda temporada, mas o jeito que eles acabam a série, tudo, a imagem, a fala, a música, cada segundo, eu acho completamente impecável. Pra mim foi muito forte. Eu sei que nem todo mundo achou assim, por exemplo, a minha amiga que é crítica de cinema achou bastante clichê, mas é uma questão de gosto, né? Enfim. Então, se vocês já assistiram, eu espero que as minhas observações tenham sido interessantes para vocês. E se você ainda não assistiu, eu espero que esse meu resumão tenha despertado um interesse em você e você já vai lá assistir. Inclusive, vem pra cá compartilhar sua opinião depois. Eu vou ficar muito feliz em discutir com vocês o que vocês acharam da série, se vocês concordam comigo ou talvez pensem diferente. Então botem seu like, por favor, deixem seus comentários, é muito importante para mim e para o meu projeto. E se você é novo aqui, seja bem-vindo e se inscreva, por favor. A gente discute um monte de coisa aqui. Eu sou russa, moro em Moscou, falo português, como você já deve ter percebido, e eu falo aqui sobre feminismo, LGBT, ativismo, política, muitas coisas. Pode ter certeza que vai ter muito mais e vai ser muito interessante, tá bom? E é isso, gente, acabamos por hoje, então até o próximo vídeo. Um abraço apertado pra vocês e um beijo. O que você achou sobre o vídeo? Você gostou?